O que é epilepsia? Como tratar? Como detectar? Nosso convidado de hoje, Eduardo Caminada. Ele é diretor do Purple Day no Brasil. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. O que fazer quando uma pessoa tem crise de epilepsia? Como agir? A epilepsia pode se manifestar em qualquer idade, mas costuma apresentar a primeira crise com maior frequência em crianças com menos de 2 anos. Essa condição neurológica atinge de 1 a 2% da população brasileira. E em 80% dos casos, o paciente pode ter uma vida normal usando medicação. Você sabe o que é epilepsia? Sim, já ouvi falar já. Aquele ataque, né, as pessoas ficam se debatendo, espumando pela boca. Sim. Sei. Tive que esperar um pouquinho para saber o que é. Sim, sei. A pessoa que perde os sentidos e fica meio descontrolada. Você sabe como ajudar uma pessoa que está com epilepsia? Não. Mais ou menos, porque na firma onde eu trabalho nós já temos treinamento várias vezes. Então, não é que eu sei total, mas um pouco já entendo um pouco. Na verdade, eu acredito que é segurando os braços, né, para não se machucar. Não faço ideia. Sim, quando uma pessoa tem uma crise de epilepsia, primeiro você tem que deixar as pessoas afastadas, né? Não colocar em hipótese nenhuma a mão na boca, porque isso, se ela fechar, pode machucar o seu dedo, tá? Deixar as vias aéreas bem desobstruídas para que tenha, né, um ar. Então, o local tem que estar bem arejado, de preferência. Eu não faço a mínima ideia, prefiro nem arriscar, ajudar e acabar atrapalhando. A senhora já presenciou alguma crise de epilepsia? Já, um rapaz trabalhou na minha casa, caiu da escada, eu saí correndo, ele erguiu um pouco a cabeça dele, mas foi difícil, né? Já, mas não me aproximei muito não, só esperava alguém, pedia para alguém ajudar, que eu não sabia ajudar, então não adiantava, né? Sim, já. Já, mas não ajudei, não sabia como. Não, nunca presenciei, não. Já, inclusive na minha família tem primo que tem e já vi crises assim, então já aconteceu de ter visto assim. Epilepsia é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Eduardo Caminada é bacharel com licenciatura em Matemática e Física pela Universidade Mackenzie. É diretor do Purple Day Brasil, o Dia Lilás, uma data voltada para a conscientização sobre epilepsia no nosso país. É o criador do blog Viva com Epilepsia e autor do livro que leva o mesmo nome. Eduardo Caminada sofre de epilepsia de difícil controle desde os 3 anos de idade devido a uma lesão. Atualmente ele participa de palestras, campanhas educativas e entrevistas, sempre buscando mostrar como é a convivência com esta doença, priorizando a qualidade de vida. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. O nosso canal no YouTube, YouTube/Programa PDE, como você está vendo aí. Você acessando, você vai encontrar todos os programas já veiculados. Às vezes as pessoas ligam aqui e perguntam: como é que eu faço para assistir tal programa? Olha, teve uma entrevista que eu fiquei sabendo, mas não tive oportunidade de assistir. Como é que eu faço? Como é que eu posso rever? Basta acessar esse canal, YouTube/Programa PDE. O programa é sempre feito pensando em você. E é com imenso prazer que hoje recebemos Eduardo Caminada. Ele é diretor do Purple Day no Brasil. Eduardo, muito obrigado, foi um prazer receber aqui. Prazer é todo meu. Me fala um pouquinho, vamos primeiro explicar para os nossos telespectadores. A gente batia um papo aqui sobre o assunto um pouquinho antes, mas quando as pessoas escutam Purple Day, a tradução seria Dia Roxo? Dia Roxo. Dia Roxo. Isso. O que é o Purple Day? Purple Day é uma data de conscientização mundial a respeito da epilepsia. Ah, da epilepsia. Isso. Né? Então, todas as pessoas que têm epilepsia, nessa data específica, que foi o dia 26 de março, as pessoas elas tiveram uma mobilização mundial de usarem algo roxo, conversar com alguém que tem epilepsia, informar outras pessoas, levar a informação para a sociedade, porque acho que o grande problema da epilepsia é o preconceito e é o estigma, né? Então, acho que
levar informação é a forma que nós temos para poder acabar com esse problema, né? Esse movimento começou nos Estados Unidos? Começou na cidade de Nova Escócia, no Canadá, em 2008. E a partir desse momento, depois começou a crescer um pouquinho, foi para a Fundação Anita Kauffman, que é uma fundação dos Estados Unidos, fica sediada em Nova York. Essa fundação é quem coordena todo o trabalho do Purple Day no mundo inteiro. Porque existe algum motivo do Purple Day, dia roxo, alguma coisa? A cor roxa ela está associada à flor de lavanda. E a flor de lavanda ela está ligada a muitos problemas que estão relacionados à epilepsia, como as aflições, né, ou a depressão, e por isso na época foi associada a flor de lavanda a esse trabalho e depois se perpetuou e aí a cor associada à cor da flor. Como é o problema da epilepsia, clinicamente falando e socialmente falando? Eu sou um paciente, né? Eu sou uma pessoa com epilepsia e eu vejo que realmente o maior problema que existe, né, é em relação ao preconceito que a pessoa com epilepsia sofre. Esse preconceito ele pode vir de várias formas. Ele pode ser um preconceito que venha de fora para dentro, como pode ser um preconceito da própria família, como pode ser um pior dos preconceitos que existe, que é o preconceito da pessoa que tem epilepsia com ela mesma, né? Em relação a tratamentos e... Mas a epilepsia em si, qual o sintoma da epilepsia? A epilepsia está caracterizada, as mais comuns, com crises convulsivas, né? Que são as crises que nós conhecemos, né? Que existem vários tipos de crise, mas as mais comuns são aquelas crises que as pessoas caem, elas têm movimentos, né, com espasmos, elas podem vir a se machucar, né? Então, porque é repentina, de uma hora para outra a pessoa tem... Na maioria das vezes, sim. É que existem... Eu tomo muito cuidado para falar em relação às crises, porque existem vários tipos de crises. Nós associamos sempre a epilepsia a esse tipo de crise, né? Mas esse tipo de crise é um tipo de crise que ele vem repentina. Algumas pessoas têm uma coisa que nós chamamos de aura. A aura é a percepção que a crise está chegando. Essa percepção ela pode ser muito rápida, e aí é o tempo da pessoa se localizar onde ela está e tentar se colocar em segurança, né? Sentar em algum lugar, certo, ou então deitar no chão. Porque às vezes pode estar dirigindo. Pode, exatamente. Ou então, ela pode ser, a pessoa pode ter essa sensação durante o dia todo, que ela tem a sensação que ela vai ter a crise e essa crise não acontece, né? Na verdade, a aura já é uma pré-crise, né? Ela já está passando pelo processo de crise, né? E esse trabalho que você vem realizando aqui no Brasil, ele visa basicamente o quê? Uma conscientização, uma mobilização? É uma mobilização em relação à sociedade, em relação às pessoas com epilepsia, aos familiares e também àquelas pessoas que queiram, se tenham algum interesse em ter contato com o assunto ou saber algo mais a respeito. Tem ideia do número de pessoas epiléticas no mundo e no Brasil? No mundo inteiro chega a entre 1% e 2% da população toda. No Brasil, nós ultrapassamos esse número, ele dobra, né? Então, nós temos aqui no Brasil de 3 a 4 milhões de pessoas com epilepsia. Existe algum motivo clinicamente, alguma pesquisa? Existem... é muito mais comum nas crianças e nos idosos, né? As crianças, porque geralmente elas podem vir a nascer com alguma lesão congênita, né, no cérebro, e essa lesão pode vir a provocar crise. Ela pode estar associada a outras doenças, então a criança ela pode vir a ter, por exemplo, uma paralisia cerebral, que essa paralisia cerebral vem a provocar a crise, né?
ou muitas outras questões, né? Então, tem crianças que têm várias doenças, além disso, associado à epilepsia também, né? Os idosos, por causa de questões relacionadas às doenças do idoso, né? Então, qualquer tipo por exemplo, se um idoso tiver um acidente vascular cerebral, ele pode desenvolver epilepsia. A probabilidade é maior de desenvolver epilepsia. Né? Mas existe uma frase muito importante que as pessoas precisam entender, que basta ter um cérebro para poder ter epilepsia. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer etapa da vida, ela pode ter epilepsia. Um traumatismo craniano, pode ser de um acidente, seja lá, ele pode vir a desenvolver epilepsia. A crise convulsiva, ou uma crise, né, epilética, ela não caracteriza epilepsia. A epilepsia, ela se caracteriza justamente pela repetição dessas crises. Quer dizer, não é porque a pessoa uma vez teve que ela tem epilepsia. Tem epilepsia. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente está acostumado a ver, num jogo de futebol, né, tem os dois jogadores saltam, eles têm um choque com a cabeça, um caiu e ele tem uma crise convulsiva naquele momento. Aquela crise, ela é causada pela concussão, né? Pelo impacto... Pela batida. Isso não quer dizer que ele venha a ter epilepsia, né? Parece que nós temos algumas perguntas aqui do telespectador, Juliana, é isso? Se tiver, já podemos colocar. A epilepsia tem cura? A gente pode dizer que a epilepsia, ela pode vir a ter cura, né? Em 70% dos casos, as pessoas que têm epilepsia, tomando medicamento, elas controlam as crises. Então, eu prefiro dizer que a epilepsia tem um controle. Pode ser que, desses 70% dos casos, algumas pessoas, depois de um tempo que já esteja tomando medicamento, elas venham até reduzir a medicação e tirar a medicação. Mas, na maioria dos casos, existe um controle das crises. Temos outra pergunta? Existe algum tratamento que evite esse tipo de crise? O tratamento mais comum é o tratamento medicamentoso, né? Passando desses 70% dos casos, que as pessoas controlam apenas com o uso de medicamento, e esse medicamento vai ser exatamente escolhido de acordo com o local onde há a lesão, né? De que forma são as crises, né? Para o médico escolher esse tratamento. Passando desses 70%, 30% das pessoas têm uma epilepsia que se chama epilepsia refratária, né? Que ela é refratária ao medicamento, ou seja, somente o uso dos medicamentos não controlam as crises. Aí existem outras opções, como, por exemplo, o tratamento cirúrgico, né? Aí tem outras opções, como o estimulador de nervo vago, que é como um marca-passo que lança estímulos para o cérebro, para ele ficar sempre na mesma onda elétrica, né? Para que as crises não venham a acontecer. Tem a dieta cetogênica, que é uma dieta baseada no uso aumenta muito a quantidade de gordura e tira todo o carboidrato. É muito utilizado para crianças e para adolescentes. Então, o carboidrato, em tese, ele propiciaria um ambiente mais favorável à epilepsia? Não é só a questão do carboidrato, mas é o aumento da taxa de gordura também. Então, a dieta tem acaba beneficiando por causa de todo esse controle que é feito, né? Apesar que os resultados melhores, como eu falei, são sempre com as crianças e os adolescentes. Os adultos, já com a dieta cetogênica, não tem um resultado muito significativo. E os cuidados? Por exemplo, a pessoa teve o ataque. A grande maioria da população acho que não sabe como agir nessa época, né? É uma situação difícil. Como identificar, como proceder, até esperar um socorro profissional? Qual a melhor alternativa? A melhor alternativa é a seguinte: primeiro, ter paciência, ter calma com aquela situação.
Jamais, uma coisa muito comum que as pessoas fazem, né, e nós escutamos dizer, é que precisa puxar a língua, colocar alguma coisa na boca. Isso daí é um mito, isso não existe. Eu realmente tinha escutado já sobre isso, de puxar a língua. Então, isso daí na verdade não existe. A pessoa não afoga com a própria língua, ela não vai perder o ar com a própria língua. Se a pessoa teve uma queda, o que é o ideal a ser feito, tire as coisas que estão do lado dela para que ela não se machuque, né? Vire essa pessoa de lado, deixe ela lateralizada, porque em alguns casos a pessoa durante a crise ela pode vir a vomitar e esse vômito, se ela estiver com a cabeça para cima, ela pode voltar e pode ir para o pulmão e pode causar até uma situação pior. Se ela estiver virada de lado, isso não acontece, né? Aguarda, espera aproximadamente 5 minutos. Se passar disso, chama o serviço de atendimento médico de urgência, que ela vai ter que ir para o hospital, ser atendido por um médico para que ele possa tomar os devidos cuidados. Jamais jogue água. O tempo que a pessoa for ter a crise não vai diminuir com isso. Em alguns casos, ela pode até, se ela estiver percebendo que ela está tendo a crise, ela pode até se sentir mais constrangida, é isso que eu ia perguntar. Mais agitada. Ela tem essa percepção na hora da crise? No meu caso, por exemplo, eu percebo tudo o que está acontecendo ao meu redor, só que eu não tenho o controle da crise, né? Então, eu não consigo dizer para você, não faça isso ou não faça aquilo. E, para mim, eu fico muito tenso até durante a crise se eu percebo que alguém fala, por exemplo, assim, ele está tendo uma crise de pressão, coloca um remédio na boca dele. Então, você tem consciência, está ouvindo? Eu tenho consciência, eu estou ouvindo, mas eu não posso reagir àquilo. Por muitas vezes, o que acontece? A crise, ela fica até mais... Eu fico mais tenso durante a crise, ela demora mais, né? Ou seja, demoro mais tempo para voltar ao normal, justamente por causa dessas informações que eu estou recebendo e não estou conseguindo resolver. E o movimento Purple Day, o nosso telespectador, aquele que tem ou é portador ou tem algum familiar com esse problema, com essa doença, como ele pode ajudar? O Purple Day, ele é um movimento que ele começou em 2011 aqui no Brasil e ele cresceu demais. Hoje, todas as regiões do Brasil têm pessoas, tem entidades, médicos, né? Empresas que participam do Purple Day. São parcerias junto com o Purple Day de conscientização, de levar informação para as pessoas a respeito da epilepsia. Se por um acaso, na cidade onde você está, não tiver um movimento que você não saiba que esteja acontecendo, para você saber se está acontecendo ou não é fácil. Entra na internet, procura... alguns grupos, né, tem, por exemplo, o Purple Day Brasil, que informa exatamente tudo o que está acontecendo, em quais são os locais. Se por um acaso não estiver acontecendo na sua cidade, você não viu nada a respeito, você tem interesse, você pode fazer o Purple Day na sua casa, né? A iniciativa é uma iniciativa pequena. Pequenas iniciativas se transformam em grandes atitudes, né? Então, você pode informar para a sua família, você pode informar para os seus amigos. A atitude de vestir alguma coisa roxa é justamente isso, fala assim, olha, eu participo dessa campanha, eu informo, e é um trabalho realmente de formiguinha, que você vai passando de pouco em pouco, e hoje o que se transformou o Purple Day fora do Brasil, no mundo inteiro e no Brasil, é uma coisa impressionante. E a troca de informação é muito importante, né? Muito, para tudo, né? Tudo. A vida da gente é uma troca. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo através dessa troca de informações. E para os pais, qual o primeiro sintoma quando a criança pode apresentar que é um sinal de alerta para a epilepsia? O primeiro sintoma é a crise. Né? Ela já vem com a crise. Essa crise ela pode ser visualizada de várias formas. Por exemplo, o que é muito comum acontecer e a gente percebe muito nas crianças são as crises de ausência.
Então, é como se eu estivesse conversando com você, aqui eu desse uma parada. Às vezes essa parada ela acontece 1, 2 segundos e depois desperta e continuo conversando com você. Desliga, né? Mas ela desliga e vai para um outro assunto ou Não, por isso ela desliga? Desliga, parou e depois ela volta como se nada tivesse acontecido. E não lembra de nada daquele período? Daquele período que ela ficou desligada. Então, esse é um tipo de crise também, né? Que acontece. Acontece muito em criança e acontece, por exemplo, em criança quando ela está na época de escola. E aí as pessoas acham que a criança está tendo um déficit de atenção, que ela não está tendo, que ela não presta atenção na aula. Não sabe como verdadeiro motivo. Verdadeiro motivo. E pode ser que esteja acontecendo isso, né? Ou então, se de repente, como foi no meu caso, eu tenho uma lesão congênita, mas eu tive a primeira crise só aos 3 anos de idade. Eu estava andando de triciclo, virei o triciclo para trás, caí, tive uma queda e tive uma crise. Nesse caso, aliás, em qualquer um dos casos, né, procura um médico, aí você vai fazer os exames, né, e provavelmente o médico vai te dar um diagnóstico e vai dizer se por acaso você tem mesmo epilepsia ou não, ou se aquela crise foi por causa da queda, ou se foi uma crise somente, né, naquele momento. Quais os cuidados que a pessoa portadora de epilepsia tem que ter no dia a dia? Existem... todas as pessoas têm suas limitações, né? As pessoas com epilepsia, elas têm algumas limitações a mais. Por exemplo, se por um acaso a pessoa tem muitas crises, ela não pode, por exemplo, exercer alguns tipos de trabalho. Ela não pode ser um motorista, né? Ela não pode ser um pintor que vai pintar um prédio do lado de fora, Exato. Ficar pendurado, entendeu? Entre outras coisas. Então, ou seja, tem alguns cuidados que ela deve ter. Se for uma criança, um adolescente, um jovem, for fazer algum tipo de esporte, que faça algum esporte que não ofereça nenhum risco se por um acaso ele tiver uma crise. Não sei se você lembra, no ano passado, apareceu muito um rapaz australiano que ele saltou de paraquedas e ele teve uma crise no ar. E aí um rapaz que saltou junto com ele segurou ele no ar, porque ele não tinha aberto ainda o paraquedas. Não tinha aberto Não ainda. tinha. Apareceu muito isso na mídia. E aí ele foi lá, puxou a cordinha, deixou ele teve a crise com o paraquedas aberto sem controlar, e o outro se afastou e abriu o paraquedas dele. Ou seja, ele teve muita sorte, né? Realmente, ali foi questão de segundos, né? né? Então, é o tipo de esporte que não é um esporte ideal para quem tem epilepsia, né? Então, existem várias coisas. São limitações que a pessoa tem que, lógico, obedecer, como em tudo, né? Em tudo, né? Você tem que saber tratar. E a evolução aqui no Brasil, comparado aos outros países, como anda do tratamento, da assistência, acompanhamento? Nós temos, em relação a tratamento, estamos junto com outros países, né? Até em tratamentos bem desenvolvidos. Existem coisas... Gratuito? Nem todos os tipos de tratamento. Essa é a questão, né? O sistema de saúde oferece alguns tipos de tratamento, oferecem muitos medicamentos, né? Esses medicamentos que geralmente são aqueles mais utilizados, mas os medicamentos que são chamados de última geração, nem todos fazem parte da lista de medicamentos do SUS. E são caros? São caros, né? Mas existem muitas formas, né? Então, em caso de pessoas que já utilizaram todos os tipos de medicamento, não tem mais condições, não controla de jeito nenhum, existe um novo medicamento, esse medicamento pode vir a ajudar, as pessoas podem entrar com recurso, né, diante do Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde e pode vir a conseguir a medicação. Epilepsia hereditária? Existem alguns casos que pode vir a ser, mas não obrigatoriamente, né? Na maioria dos casos não ocorrem. Não é hereditário? Não. E não está associada a alguma outra doença, alguma outra característica? Não. Está associado a outras coisas, por exemplo, se por um acaso
o fato de eu ter nascido com uma lesão congênita, isso não quer dizer que essa lesão... eu tenho outras 2 irmãs, né? As minhas irmãs, elas não têm absolutamente nada, né? Então, não quer dizer que os genes da minha mãe e do meu pai foram necessários para ter essa formação e passar para todos os filhos, entendeu? Queria também colocar aqui à tua disposição algum outro recado que você queira passar ao telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, algum contato para quem possa se interessar. Nosso tempo está se acabando, mas, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer primeiro muito a oportunidade de poder estar falando a respeito, né, do assunto. O Purple Day, ele é uma data específica, né, que foi trabalhado todo para o dia 26 de março, mas nós temos o Purple Day todos os dias. Existem iniciativas, existem ações que antecederam a data do dia 26 de março e estão acontecendo também posterior ao dia 26 de março. A ideia do Purple Day é que não seja um único dia, é que a conscientização ela seja sempre, né? Eu tenho um site que fala sobre epilepsia, que chama vivacomepilepsia.org. Esse site tem muitas informações a respeito do assunto, inclusive a respeito do Purple Day, a respeito de como são os tratamentos, quais são os tipos de tratamentos, o que é a epilepsia em si, quais são as pessoas que têm epilepsia, né, que às vezes a gente não sabe, e tem muita gente que tem epilepsia, a informação chega pouco, né, para as pessoas. Então, além do Viva com Epilepsia no site, tem o Viva com Epilepsia nas redes sociais, né? Então a mais comum utilizada hoje é o Facebook. Facebook, sem dúvida. Né? E a página do Purple Day Brasil na internet, também no Facebook, com todas as atividades que vêm acontecendo a respeito do Purple Day, em todas as cidades, em todos os locais, o apoio das pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Muito obrigado pela sua visita. Foi um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.